Fala, meu querido, chegamos com a segunda questão aqui da prova da FUVEST 2023, prova de segunda fase. Uma questão agora que tem alguns itens mais difíceis, viu? Itens B e C, você vai ver que a gente vai ter um certo grau de dificuldade mais intenso aí para resolver. Então, a parte matemática que é importante você saber resolver quando aparecem exercícios, principalmente sobre lei de Gauss. Mas nada do que a gente não já imaginava que poderia cair. É um nível de prova de segunda fase, então é esperado que o aluno tenha bastante cuidado, tenha um desenvolvimento matemático já bem avançado. Né? Então, nessa questão, os itens A, né, o item A, né, então é mais tranquilo, eu vou fazer ele bem facinho aqui para você. Já os itens B, eu vou cortar esse vídeo e continuá-lo com espaço um pouquinho maior. Vamos à questão? Então ele fala que o telescópio espacial James Webb, lançado em 2021, é, em muitos sentidos, um aprimoramento do antigo telescópio Hubble. Uma das diferenças mais notáveis está nas dimensões e nas propriedades ópticas dos espelhos principais desses dois telescópios. Por exemplo, enquanto o telescópio Hubble tem uma distância focal de aproximadamente 58 metros, a distância focal do espelho principal do James Webb é de aproximadamente o dobro, 131 metros. Tá bom. Tratando de maneira aproximada o funcionamento desses telescópios, consideramos aqui a reflexão somente por um espelho esférico. Então ele está eliminando aí qualquer problema que você considerasse, mas o Hubble não se resume só a um espelho esférico. Ele está garantindo para você para que a matemática e os cálculos sejam mais simples, para você ver como isso pode se tornar muito mais difícil se for uma técnica mais precisa, né? Que é uma aproximação para que se chegue no resultado aí que ele espera. Então ele fala, suponha que um sistema binário de estrelas separado por uma distância h, então tem duas estrelas, a A e a B, que ele chamou aqui, elas estão separadas por uma distância h, que está representada por essa letrinha aqui. E localizado a uma distância d do espelho telescópio que observa. Então a distância que está da estrela até o vértice do espelho é dzão aqui, d maiúsculo. Que mais? Onde a gente parou? A distância entre o foco do espelho, o ponto F, e o vértice do espelho, o ponto V, é chamada a distância focal do espelho, chamada aqui de DF, que é só essa distância aqui. Maravilha. Vamos à primeira pergunta, né? No item A ele fala dois raios luminosos, o raio 1 e 2, partindo da estrela A, atinge o espelho. Tá, então aqui esses dois raios aqui chegam no espelho. O raio 1 é paralelo ao espelho, ao eixo do espelho. Então ó, o raio 1 é paralelo a esse eixo. Tá. Enquanto o raio 2 passa pelo foco F do espelho. Na figura de resposta, então eu copiei essa figura aqui que estava lá na figura de respostas. Ele quer que você trace os raios refletidos no espelho. Então vamos pegar aqui, vou colocar o primeiro raio, vou até aumentar um pouquinho aqui o tamanho do raio. Será que fica bom nesse tamanho? Não, acho que fica muito grande, né? Vamos fazer um pouquinho menor. Vou fazer o do raio 1 aqui de azul, tá? Então o raio 1 ele vem, ele bate no espelho aqui. E uma das regras mais importantes e trabalhadas aí, sempre que a gente começa a falar sobre espelhos esféricos, é que todo raio paralelo ao eixo que bate no espelho, né, sofre reflexão, ele retorna no foco. Essa é a representação que você precisava fazer no seu caderno de respostas. Você tinha que continuar esse raio 1, quando ele bate aqui no espelho, ele continuaria passando pelo foco. Não é? Já o segundo raio, vamos fazer aqui de verde, ó, ele vem do raio 2, né? Ele vem e ele passa pelo foco. E outra regra que nós fazemos, que quando o raio passa pelo foco e bate no espelho, né? Ele volta paralelo. Olha só que beleza. Então, esses são os dois raios que você precisava representar. Paralelo a quem, né? Paralelo ao eixo aqui que ele está adotando, é paralelo ao eixo. Então, essas são os dois raios, né, que você deveria representar. A figurinha vem aqui, né, a estrela vem com um paralelo e volta no foco, e vai no foco e volta paralelo. Essas são frases aí muito conhecidas por vocês que já estudaram ótica uma vez na vida, então não imagino que essa seja uma grande dificuldade para você. Agora, no segundo tópico, que é a parte do itens B e C, a gente vai ter um pouquinho de matemática para falar sobre lei de Gauss. E a gente já vem com ela já já.
Pronto, chegamos com o item B, agora na nossa segunda questão, e ele fala que considere que o sistema está observado por um telescópio Hubble, para qual a distância focal aí é chamada de Dzinho. Tá bom, vou marcar essa informação aqui para gente. O que que ele está perguntando para nós? Calcule a razão A, ou que é H1 sobre H. Essa é a pergunta dele. O que que é esse HI, né, no H1, HI? É a distância entre as imagens das estrelas formadas pelo espelho. Ou seja, como esse espelho ele é esférico e côncavo e a estrela ela está colocada muito distante desse meu desse meu espelho, e com certeza ela vai estar a uma distância aqui muito maior do que 58 metros, ela é colocada antes do centro, né? Não sei se você se recorda, faltou uma nomenclatura aqui por parte da FUVEST, mas não precisava. Aqui a gente tem o centro, né? Quando a gente tem um objeto colocado a uma distância muito longa do espelho, a gente diz que esse objeto é colocado antes do centro. E quando o objeto é colocado antes do centro, a sua imagem, não sei se você se recorda, isso vale a pena você se estudar um pouquinho lá, se você não se recorda. As imagens, elas são invertidas, reais e menor. Então, se a gente pudesse representar essa estrela, essas duas estrelas, elas estariam colocadas mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Essas duas estrelas, elas seriam representadas desse jeito. É isso que a gente poderia falar aqui sobre esse tema. E isso aqui seria o seu HI. HI, essa é a altura que seria a diferença aí de distância entre as duas estrelas. Se a gente pudesse trazer essa realidade aqui para para nossa para o nosso contexto de espelhos esféricos, é como se a gente tivesse aqui esse HI fosse a altura do objeto e esse HI fosse a altura da imagem. É assim que a gente poderia representar isso, e é o que ele está perguntando aqui para a gente, né? O I sobre O. Porém, quando a gente está estudando isso, e aí você se recorda lá, espero que se recorde, que o aumento é dado por I sobre O, que é igual a menos P' sobre P, a gente está falando aqui de distâncias, né? Esses sinais que a gente está estudando aqui, eles estão atrelados ao valor estão atrelados aos valores para representar se ela está para baixo, está para cima. Como aqui os dois valores são distâncias, não, esse valor não pode ser negativo, esse aumento não pode ser negativo, ele quer a razão entre elas. Então a gente tem que considerar que esse aumento aqui, ele vai ser dado em módulo, ou seja, ele vai ser, a gente pode colocar aqui o módulo de I sobre O, e aqui o módulo de menos P' sobre P. Por que que eu posso dizer isso? Porque são duas distâncias e a pergunta dele é a razão entre o HI, que é a distância entre essas duas estrelas, e o Hzão, que é a distância entre as duas estrelas colocadas aí, distantes do espelho. Então não tem como isso aqui ser negativo, né? Então a gente vai desconsiderar essa parte negativa, a gente vai usar apenas a relação dos valores das distâncias. Então o que que a gente vai usar? A gente quer saber o Hzão, ó, então a gente vai falar aqui o aumento dele é o HI sobre o H. Tá bom. Como aqui não tem sinal, nem vou me preocupar com isso. Eu vou poder usar agora aqui com você a razão aqui entre eles, né? Então vai ser o pelinha é a distância que eu vou ter que anotar como a distância entre a imagem e o espelho. Eu vou deixar ela como pelinha mesmo. Então o módulo dele elimina esse sinal, né? Então vai ficar como pelinha dividido aí pela distância do objeto até o espelho, que é chamado de D. Então, se eu encontrar o valor de pelinha, pronto, achei a solução do exercício. Como é que a gente vai achar esse pelinha, né? Então, é por aqui que a gente vai começar a resolver. Ó. Usando a lei de Gauss, a gente fala que 1 sobre f, e quem que é f, né? Ele falou que a distância focal é d. É igual a 1 sobre dzão, que é a letra que representa a distância do objeto ao espelho, mais 1 sobre pelinha.
Como eu estou querendo achar pelinha, eu vou deixar ele isolado. Eu vou passar quem está junto do pelinha para o outro lado da igualdade. Então vai ficar 1 sobre Dzinho menos 1 sobre Dzão. Isso é igual a 1 sobre pelinha. Pronto. Se eu achar pelinha aqui, é o que eu vou substituir e encontrar na solução. Para resolver esse MMC, quando a gente não sabe, né, tem variáveis aqui, a gente coloca a multiplicação entre esses dois termos, que no caso é Dzinho vezes Dzão. Quando você pega esse termo e divide por Dzinho vezes D dividido por Dzinho, sobra D. Você que não sabe isso, viu? Então é importante você, quando você não tem os denominadores, eu estou resolvendo esse MMC desses termos, quando você não sabe, você multiplica entre eles, porque com certeza haverá divisores aí deles, né? Então, Dzinho vezes D dividido por Dzinho sobra D, menos Dzinho vezes D dividido por D sobra Dzinho. Pronto. Isso daqui é igual então a 1 sobre pelinha. Para a gente finalmente chegar no pelinha, o que que a gente faz? A gente faz a inversão, né? Ó, o que era denominador passa a ser numerador e o que era numerador passa a ser denominador. Isso é uma- uma- um caso muito utilizado aí quando a gente está estudando espelhos. Então, o que que sobrou para o meu pelinha? Ó? O meu pelinha ele vai ser igual a Dzinho vezes Dzão dividido por Dzão menos Dzinho. Pronto. Encontrei quanto vale aqui o meu pelinha. Vou nem marcar aqui. Esse daqui é o valor que eu vou substituir nessa equação. Então, o que que vai ficar desse caso, né? Se a gente pudesse, vamos colocar ela aqui, vamos trazer essa relação. O aumento desse caso vai ser, ó, é, pelinha dividido por D, e aí eu vou substituir quanto vale pelinha, ó. O pelinha vai ser Dzão vezes Dzinho dividido por Dzão menos Dzinho, tudo isso dividido por Dzão. Então veja, esse termo aqui é o pelinha que a gente acabou de encontrar. Dividido por D, vai manter assim. O que que a gente faz quando encontra essa solução, essa situação? Você mantém o primeiro termo é esse, Dzinho vezes Dzão, dividido por D menos Dzinho. E tudo isso multiplicado pelo inverso. Aqui D é D sobre 1, né? Então o inverso de D sobre 1 é Dzão. E a gente pode cortar esse daqui com esse e finalmente chegarmos aí no aumento que nós temos para esse caso, que é Dzinho dividido por D menos Dzinho. Pronto. Essa é a, a- a resposta que ele estava perguntando aí para você sobre o aumento. Então esse aumento veio de H1 sobre Hzinho. Deixa eu até apagar aqui. E a gente, por conta de serem distâncias, né, terem valores positivos, esse aumento não pode ser negativo, né? Então, por isso que ficou pelinha sobre D. Nós isolamos o pelinha aqui e chegamos na solução final aqui, fazendo todo o trâmite matemático, que em dizer que o aumento é Dzinho sobre D menos D. E veja que a resposta dele está correta, não que esteja correta por isso, né, mas já está num bom caminho, porque ele quer que ele expresse sua resposta em termos de Dzão e Dzinho. Então, assim nós chegamos na solução do item B. Vamos fechar agora com a resposta do item C. Vou só apagar essa parte para a gente fechar no item C. Pronto, no item C agora nós vamos fazer a relação que existe aí entre os aumentos do James Webb e o aumento do Hubble que a gente já encontrou aí no item B. Né? Então, considere que o sistema esteja sendo observado pelo James Webb e o DF é 2D, tá bom? Calcule a razão entre os aumentos dos dois espelhos. Então, nós precisamos achar aqui, eu vou colocar aqui como, vou usar o azul aqui, o A, vou chamar de AW, que é o do James Webb, continua ainda sendo a altura da imagem aqui dividido pela altura do objeto, que é h, que a gente representou aqui. A lógica é a mesma do que a gente está estudando. Como a gente está falando de distâncias, esse valor não pode ser negativo, né? Então, por isso que a gente vai colocar em módulo aqui, né, o menos pelinha sobre P. Então, aqui, como esse valor não pode ser negativo, a gente vai adotar aí
os módulos para as duas situações. Esses dois valores aqui não podem ser negativos por se tratarem de distâncias. Muito bem. Então, o que que a gente precisa encontrar? Precisamos achar a pelinha de novo. O mesmo processo que a gente fez no item B, a gente vai fazer agora no item C. Para a gente fazer isso, a gente vai usar a lei de Gauss do mesmo jeitinho. Só que qual que é a diferença agora? Na lei de Gauss que a gente tem nesse caso, a distância agora focal é 2 vezes d, que ele está falando aqui, ó. A distância do objeto até o espelho continua sendo d maiúsculo, menos 1 sobre o meu pelinha, que é a minha pergunta. Porque se eu achar o pelinha, eu já tenho o P, né? O P é a distância do objeto até o espelho, que é dzão. Maravilha. Vamos usar a mesma lógica, tá? Então a gente vai passar esse termo para cá, vai ficar 1 sobre 2D menos 1 sobre dzão. Isso é igual a 1 sobre pelinha. Mesmo processo que a gente fez no item B. Quando a gente faz isso, a gente coloca aqui embaixo 2Dzinho dzão, MC aqui, e divide esse, o denominador aqui divide pelo de baixo, vai ficar dzão, 2Dzinho dzão dividido por 2Dzinho sobra o dzão, menos 2Dzinho dzão dividido por d sobra menos 2D. Vou arrumar aqui, menos, deixa eu fazer bonitinho, menos 2D. Isso é igual a 1 sobre, aqui, pelinha. Coloquei mais aqui, 1 sobre pelinha. 1 sobre pelinha. Pronto. Para a gente achar o pelinha, a gente faz aquele processo que nós fizemos, né? De inverter o denominador com o numerador. Então, quando a gente faz isso, trocamos aqui, isso fica 2 vezes dzinho dzão dividido por dzão menos 2dzinho. Isso é igual ao meu pelinha. Eu troquei, inverti o que era numerador virou denominador e o que era denominador virou numerador. Maravilha. Então, para a gente achar o aumento aqui do James Webb, a gente encontra como valor, a gente pega duas, vamos escrever ele aqui, né? O módulo de menos pelinha sobre P. Como esse sinal aqui não pode ser negativo, a gente vai usar esse valor mesmo, que é pelinha sobre P. Como eu sei que o pelinha vale, ó, o aumento do James Webb vai ser igual a, então, 2 vezes dzinho vezes dzão dividido por d menos 2d e tudo isso ainda dividido por dzão. Quando se faz isso, você mantém o primeiro, então o aumento do James Webb vai ser 2 vezes dzinho vezes dzão sobre d menos 2d, multiplicado pelo inverso do segundo, 1 sobre dzão. Quando a gente faz essa simplificação aqui, o que sobra para a gente, né? Que o aumento do James Webb vai ser 2 vezes dzinho sobre d menos 2dzinho. Pronto. Com isso aqui, a gente já chegou, não na resposta, né? Porque esse aqui é o aumento que existe aí entre eles. Esse aumento aqui entre eles, deixa eu trazer um pouquinho para cá, ó, vou trazer essa solução para cá. Quando a gente encontra a resposta, né, a razão que ele quer aqui, a pergunta dele é a razão entre o aumento aqui do James Webb, vamos conferir se é isso mesmo, ó, ele quer saber, calcule a razão entre a razão dos dois espelhos. Então ele não definiu qual que é qual, né? Mas vamos colocar aqui como a razão entre o James Webb e a razão do Hubble, o aumento aí do Hubble. Vamos chamar ele de aqui. Então, não sei se você pegar lá, voltar um pouquinho, o valor do aumento do Hubble foi dado por Dzinho sobre D menos Dzinho. E a razão do James Webb foi 2 vezes. Vou trazer um pouquinho aqui para baixo, para caber tudo. Que vai ser uma razão com 4 termos. Então veja, ó, então vai ser uma divisão. Do James Webb ficou 2D dividido por D menos 2D.
enquanto a do Hubble foi D dividido por D menos D. Se você não sabe de onde veio, é só você pegar aí voltar um pouquinho o vídeo, você vai ver que você vai encontrar essa razão aqui no item B. O que que a gente faz? Mantém o primeiro, 2Dzinho sobre D menos 2Dzinho, isso multiplicado por D menos 2Dzinho, dividido por D. Mantém, ó, mantive o primeiro, 2D sobre 2 menos D, e inverti o segundo. Maravilha. Quando a gente faz assim aqui, a gente pode cortar D com D. Não pode cortar isso aqui, hein? Pelo amor de Deus, não vai fazer cortes aí desnecessários. E a gente chega na razão entre eles. A razão que a gente tem é de 2 vezes D menos Dzinho dividido por D menos 2Dzinho. Pronto. Essa daqui é a solução que nós estávamos procurando aí para esse exercício. E assim nós chegamos na resposta que nós estávamos procurando. Então aqui, deixa eu colocar para você. Acho que aqui já cabe todo mundo, ó. Aqui cabe tudo. E essa aqui é a resposta da razão entre eles. Como deu um pouquinho mais de trabalho, né, ficou um pouco mais extenso, eu tive que ajustar o tamanho dele para poder caber certinho. Então, um exercício mais trabalhoso, né? Tinha que ter um pouquinho mais de cuidado matemático para poder chegar nessa solução. Então, se você não entendeu algum passo, por favor, deixe seus comentários aqui. Eu sei que é um vídeo longo, mas que foi bem passo a passo para você poder chegar nessa solução, beleza? Se você não se inscreveu lá, se inscreve, nos ajude e dá um like também nesse vídeo para nos ajudar cada vez mais. Valeu!